Pessoal, então boa tarde a todos e todas novamente. Como a Camila colocou no encontro da semana passada, hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre avaliação diagnóstica, tá? Então, nós trouxemos algumas estratégias e alguns aplicativos que vocês poderão estar utilizando, né, para esse tipo de avaliação. A apresentação, como a professora Raquel também já colocou, fica hoje a cargo meu, Priscila, e da Adriana. Mas a gente vai tentar fazer um diálogo um diálogo real, com a participação e a interação de todos e todas no momento que vocês quiserem participar ali no chat. Também tem um momento agora, bem no inicinho, que a gente já começa a interagir com vocês. Adri, Oi. quer falar alguma coisa? Eu sou a Adriana, eu estou ajudando a Priscila sobre avaliação diagnóstica e espero que vocês gostem do que a gente preparou para vocês. Deixa eu passar aqui. Então, para iniciar... Oi? Pode continuar. Tá. Então, para iniciar, nós trouxemos uma reflexão, tá? Vocês vão fazer uma reflexão inicial, individual aí, sobre para que serve uma avaliação diagnóstica. E aí, de início, como eu já coloquei, nós vamos utilizar um aplicativo. Eu coloquei ali no chat o linkzinho dele, vocês podem clicar ali e ele vai abrir uma ferramenta para vocês. Eu vou trocar a apresentação, Adri, para abrir o Mindy. Se vocês clicarem ali, tá aparecendo a tela aí para vocês? Tem uma nuvenzinha, uma tela azul e uma nuvenzinha no meio? Sim. Sim? Acho que tu trocou, alterou ali, Adri. Não cheguei a mexer, só abrir. Deixa eu só trocar, então. Pessoal, então tá aparecendo para vocês a tela, conseguiram entrar? Sim. Sim? Então, lá na tela, vocês têm a pergunta que nós iniciamos ali, a reflexão que vocês deveriam fazer. Para que serve a avaliação diagnóstica? Então, a gente tem aqui um mapa mental, o nosso conceito inicial, né, nosso questionamento é, em relação à avaliação diagnóstica, se vocês estiverem no Note ou no computador de mesa, vocês podem ir no Tab, na tecla Tab, e aí vai criar um balãozinho para vocês. Nesse balãozinho, vocês vão responder esse questionamento. Para vocês, para que serve a avaliação diagnóstica? Aqui nesse sinalzinho de mais, a gente também consegue abrir um balãozinho. Então, para a gente iniciar, a gente gostaria que vocês interagissem um pouco conosco, né, colocando quais são as percepções de vocês em relação à avaliação diagnóstica. Qualquer coisa nos chamem, que daí a gente vai auxiliando vocês.
Desculpa, mas onde é que eu consigo abrir? Qual é a tecla? Para criar o balãozinho, Carmen? Sim, sim, sim. No tab. Ou tu vai no sinal de mais. Ó, tem gente que já está utilizando lá a ferramenta. Pessoal, não tem problema. Quando a gente está usando uma ferramenta que é interativa, esses probleminhas acontecem, mas a gente conserta aqui. Para escrever, vocês dão um tab ou vão aqui no sinalzinho de mais, que daí vai abrir o balãozinho para vocês. Eu só vou colocar aqui de novo o questionamento inicial e aí vocês continuam fazendo. Aí.
Mais alguém ainda está finalizando? A gente aguarda mais um pouquinho ou pode seguir? Depois a gente também vai colocar o link do aplicativo, dessa nossa nuvem lá no Google Classroom, e vocês também, se quiserem depois construir mais alguma coisa, complementar ali as respostas de vocês, vocês podem entrar no link e seguir trabalhando nele, tá? Pessoal, então, seguindo um pouquinho, para a gente não ocupar bem o nosso tempo, a gente percebe algumas respostas que se assemelham, né, convergem bastante, na questão de que a avaliação diagnóstica serve para identificar os conhecimentos prévios dos alunos, né, saber o que os conteúdos que eles dominam, conteúdos, habilidades, competências que eles dominam, e o que a gente vai precisar ao longo do período letivo tá trabalhando, né, intensificando, potencializando. Então, ali também eu utilizo a avaliação diagnóstica para iniciar e depois para concluir uma unidade de ensino, para saber se os meus objetivos eles foram atingidos. Então, várias respostas em relação às aprendizagens, né, dos alunos, para conhecer e conseguir identificar dificuldades e potencialidades. Vou voltar a outra tela da apresentação. Então, continuando. Deixa eu ver aqui. Adri, tu quer falar um pouquinho do mapa mental, da ferramenta? Posso falar? A gente pensou nos mapas mentais por causa da organização do conhecimento do aluno, como que ele vai trabalhar, como que nós vamos trabalhar com o aluno através de tópicos, fazendo uma ligação ao assunto, porque é importante que eles conheçam os conceitos e as maneiras que eles nos propõem isso. Pode passar para você. Aí nós pensamos em 2 aplicativos, mas tem vários outros. A gente trabalhou com vocês agora no MindMeister, que ele é mais interativo, e no Popplet, só que o Popplet não é tão interativo. No caso, para o MindMeister tem como baixar o aplicativo para trabalhar com ele. Já o Popplet ele é todo via web, todo pelo site. E quando a gente pensou nessas ferramentas, a gente pensou que elas seriam compreendidas de 2 formas, trazendo um elemento integrador entre o ensino e a aprendizagem do aluno, e para orientação e de uma intervenção pedagógica por parte do professor. E pessoal, assim, nós construímos os tutoriais, tá, dos aplicativos que nós vamos utilizar durante as nossas apresentações e também alguns outros aplicativos que a gente vai deixar como sugestão para vocês lá no Google Classroom. Então, depois, se alguém gostou da utilização do MindMeister,
e quiser utilizar, agora no ensino remoto ou depois, quando nós retornarmos à escola, né, em algum momento, em alguma atividade, vai ter lá todo o tutorial de como pode ser realizada essa utilização. Então, essas duas ferramentas, né, que nós trouxemos, elas possibilitam que a gente tenha um diagnóstico rápido, né? No geral, o MindMeister seria um diagnóstico do geral da turma em relação a um determinado conceito. Então, quais são os conhecimentos, o que eles têm de percepções em relação a um determinado assunto. E o segundo, Poplet, ele é mais individual. Então, poderia estar utilizando esse mapa também de uma determinada unidade para ver quais foram as conexões, que relações os alunos conseguiram realizar sobre aquela unidade ou aquele conteúdo que foi trabalhado. Deixa eu passar aqui. Adri, tu quer falar ou posso seguir? Pode seguir. Tá. Então, aqui a gente tem primeiro contato e avaliação diagnóstica. Vários de vocês colocaram ali no nosso mapa mental a questão da utilização da avaliação diagnóstica lá no início do ano letivo. Então, quando a gente inicia o ano letivo, geralmente, num período de mais ou menos um mês, a gente tem o que se chama de período de sondagem, né? Nesse período de sondagem, a gente vai trabalhando com conceitos que a gente acredita que sejam essenciais para serem utilizados no desenvolvimento dos novos conteúdos do ano em que nós trabalhamos. Então, para isso, a gente faz essa avaliação, esse período de sondagem como diagnóstico, né? Quais são as habilidades, as competências, os conteúdos que estão bem desenvolvidos, quais que eu vou precisar potencializar e que ligações eu vou ter que fazer entre os conteúdos anteriores, né, esses conhecimentos anteriores e os novos conteúdos. Então, nesse período em que eu realizo o diagnóstico, eu vou estar compreendendo e identificando o que os alunos já sabem lá no início. Então, quando eu tenho um período curto, eu poderia estar utilizando esse mapa mental, esses mapas que nós apresentamos aqui, né? A partir desse diagnóstico, dessa compreensão e identificação do que os meus alunos já sabem, eu vou conseguir apontar os conhecimentos prévios individuais e trazer estratégias para garantir a aprendizagem do meu aluno. Então, a partir do que eu verifiquei de aprendizagem, dos conteúdos do que os meus alunos possuem, eu vou procurar estratégias, né, para conseguir potencializar as aprendizagens do que eles já têm ou que eles tenham que vir a desenvolver. Então, quando eu realizo um diagnóstico, eu consigo perceber quais são os pontos fortes em relação à aprendizagem, os pontos fracos, e nesse meu planejamento eu vou estar procurando um ponto de equilíbrio. Adri, se tu quiser complementar. Não, agora não. Continuo? Ou tu Pode quer? Tá. Bom, a avaliação diagnóstica, como o próprio nome já diz, né? Ela se vê através do diagnóstico, que tem o objetivo de identificar e organizar os conhecimentos prévios dos alunos do começo do ano letivo, para que durante esse percurso não dê para a gente compreender quais os pontos fracos, os fortes, e buscar um equilíbrio para que todos eles consigam atingir um nível de aprendizagem mais ou menos igual. Então, pessoal, uma palavrinha que vocês vão visualizar e vão ouvir bastante nas nossas duas apresentações é a questão da intencionalidade da avaliação. Então, quando eu avalio, eu tenho que deixar claro qual a intencionalidade que eu tenho na avaliação. E essa avaliação, ela está ligada ao meu planejamento, a todo o processo de ensino e aprendizagem, né? A gente precisa cada vez mais construir maneiras de demonstrar e de deixar claro e também de conseguir enxergar que a avaliação ela não é um produto final.
a avaliação, ela faz parte de todo o processo de ensino e aprendizagem. Então, essa avaliação, ela vai me servir, a avaliação diagnóstica, ela vai ser essencial lá no início do ano letivo, mas a todo momento, durante todo o processo de ensino e aprendizagem, eu estou realizando diagnósticos. Então, a minha avaliação, ela precisa ser diagnóstica durante todo esse processo. Além dela me mostrar a aprendizagem dos meus alunos, ela vai me mostrar também o quanto o meu planejamento e as minhas estratégias de ensino, elas estão sendo positivas, elas estão conseguindo alcançar e fazer com que o meu aluno construa a aprendizagem. Então, quando eu faço a análise dos meus instrumentos avaliativos, quando eu percebo a avaliação como um diagnóstico, além de verificar o que os meus alunos conseguiram aprender, conseguiram construir, eu também vou estar refletindo sobre as minhas estratégias de ensino. E, a partir daí, vou estar modificando, vou estar buscando outros meios, né, para atingir uma melhor aprendizagem, né, e um melhor processo ali de ensino e aprendizagem. Então, avaliar, ela é uma atividade intrínseca e indissociável a qualquer tipo de ação que vise provocar mudanças. Nesse sentido, a avaliação é uma atividade constituinte da ação educativa. Quer nos refiramos à avaliação do projeto educativo, avaliação do ensino ou avaliação de aprendizagem. Por ser reflexão da ação, nesse caso da ação educativa, podemos inferir que a avaliação torna-se a possibilidade de superação da própria ação e que, se permanente, provocará mudanças na ação educativa rumo à efetivação de sua intencionalidade. Então, no encontro passado, a prof. Raquel e a Camila trouxeram várias situações, né, que nos mostravam que a avaliação, ela faz parte do nosso cotidiano, né, e por estarmos sempre em construção, nós estamos sempre buscando e passando por mudanças, né, então, nesse sentido, a avaliação, tanto no nosso cotidiano e na nossa individualidade, quanto no nosso profissional, nas nossas ações educativas, ela arruma a reflexão para a mudança. E essa mudança, essa reflexão, ela não deve ser só em relação à aprendizagem do aluno ou do trabalho do professor. Se é da ação educativa, a ação educativa, ela não acontece só dentro da sala de aula. Essa ação educativa, ela acontece e permeia todos os espaços escolares. Então, a avaliação, ela tem que causar reflexão dos alunos, dos professores, entre os professores, com a sua equipe pedagógica, com os pais. Então, eu avalio para eu ter resultados e para refletir em cima desses resultados, buscando estratégias para melhorar o meu resultado inicial. Então, essa ação, ela tem que ser conjunta. E aí, novamente, a gente tem ali a efetivação de sua intencionalidade. Eu tenho que ter claro qual é a intenção que eu tenho a avaliar, qual é a intenção dessa escola nesse contexto. E essa avaliação, ela vai tem que estar relacionada ao que eu tenho lá de proposta, de projeto político-pedagógico, as minhas ações metodológicas dentro da sala de aula. Então, nesse sentido, a gente vai estar buscando mudanças e vai estar interagindo, né? Se é ação, é interação, é movimento. Adri? Oi. Bom, aqui a gente montou um esquema de mais ou menos como funciona a avaliação diagnóstica e a intencionalidade da avaliação diagnóstica. Primeiro, no primeiro momento, quando a gente começa o ano letivo, a gente tem o diagnóstico, a gente faz o diagnóstico, aí nós identificamos os pontos fracos, os pontos fortes e buscamos o equilíbrio. A partir daí, a gente busca fazer uma relação dos nossos objetivos
identificar os avanços e identificar as dificuldades dos alunos. Nesse meio tempo, a gente consegue ter... falta uma palavrinha aqui, Priscila. Que eu não lembro. Não, é isso aí. Diagnóstico de potencialidades. A gente vai, a partir do diagnóstico, em relação aos objetivos. Quando eu construo a avaliação, eu sei quais são os objetivos que eu pretendo encontrar ou eu pretendo estar avaliando. Então, em relação aos objetivos, eu vou conseguir identificar os avanços e as dificuldades, né, a partir do instrumento que eu utilizei. Na observação, eu consigo fazer isso com uma testagem, numa avaliação um pouco mais dinâmica, como um teatro, uma apresentação, enfim, eu vou conseguir identificar quais são os avanços e quais são as dificuldades que os meus alunos possuem em relação a essas determinadas habilidades e competências. E, às vezes, ocorre da gente conseguir, naquele momento, naquele instrumento, não ter aquele objetivo e o meu aluno se superar e me mostrar algo que é potencializador. O que ele tem além do que eu gostaria de identificar nesse momento. Então, aí surgem as potencialidades. A avaliação, ela vai me diagnosticar o que eu queria em relação aos meus objetivos e ela também pode diagnosticar além. Tá? Dentro do que os alunos conseguem produzir, que me mostram ali naquele determinado instrumento. Posso passar, Adri? Ali, revelações. Vai me revelar as potencialidades. Deu. O sentido fundamental da ação avaliativa é o movimento, a transformação. Os pesquisadores muitas vezes se satisfazem com a descoberta do mundo, mas a tarefa do avaliador é torná-la melhor. O que implica um processo de interação entre o educador e o educando, no engajamento pessoal, a que nenhum educador pode se furtar sob pena de ver completamente descaracterizada a avaliação em seu sentido dinâmico. Isso traz a realidade de como é bom e como é importante a interação, o diálogo entre o aluno e o professor, porque por causa do auxílio de como... Ai, me perdi, Priscila. Então, como a gente já tinha visto antes, né, a avaliação, ela é um processo, ela é dinâmica, e o principal objetivo da avaliação é a transformação, né, eu conseguir melhorar as minhas práticas enquanto educadora, eu conseguir melhorar e potencializar a aprendizagem dos meus alunos. Então, a essência do processo avaliativo, a essência da avaliação e do meu papel enquanto educadora, quando eu estou avaliando, e essa avaliação ela acontece durante todos os momentos da sala de aula, é melhorar, construir o meu aluno construir uma aprendizagem integral no meu aluno, é potencializar as aprendizagens que ele está construindo. Então, é tornar o processo de ensino-aprendizagem e a construção do meu aluno individual melhor. Então, para que isso aconteça, precisa existir uma interação entre o professor e o aluno, né? E eu preciso estar engajada para isso. Claro que a gente sabe que é bastante difícil, principalmente lá nos anos finais e no ensino médio, em que a gente tem um curto período, né? Às vezes 1, 2 períodos, dependendo da carga horária, em determinada turma. Então, por isso que a gente também precisa estar repensando os nossos instrumentos e as nossas práticas educativas, avaliativas, para que a gente possa conseguir interagir cada vez mais com os nossos alunos.
né? Quando a gente utiliza como instrumento de avaliação o teste, a prova, ou algo que o aluno não consegue demonstrar de diversas maneiras o conhecimento que ele possui, fica muito mais difícil acontecer essa interação e eu conseguir avaliar para melhorar o processo de aprendizagem do meu aluno. Então, às vezes, a gente consegue, num debate, num diálogo, numa apresentação, ou numa conversa, numa roda de conversa, verificar potencialidades, verificar as dificuldades e verificar os conhecimentos que os meus alunos estão construindo. Então, isso que faz, e cada vez mais vai fazer com que a avaliação ela tenha um caráter dinâmico, né? E que a gente diminua esse medo que a gente tem de ser avaliado e que a gente também consiga perceber que em todos os momentos e em diversos setores do nosso dia a dia, nós estamos avaliando e estamos sendo avaliados. Então, isso é um processo da nossa construção enquanto seres humanos. E não só eu ver a avaliação como um processo de seleção, de classificação. Tá? Isso a gente precisa desconstruir. E talvez nesse momento pelo qual a gente passa agora, de ensino não presencial, essa avaliação, principalmente enquanto diagnóstico, ela esteja deixando isso claro, né? Quando eu consigo perceber, eu tenho que trazer, as avaliações que eu mando, atividade que eu mando para o meu aluno e que retornam até mim, ou quando eu dou aula ali pela internet, eu estou verificando instantaneamente, tentando pelo menos verificar instantaneamente quais são as aprendizagens, o que meu aluno está construindo através da fala, da escrita, e eu também vou ter que verificar de que maneira eu estou conseguindo auxiliar ele, estou conseguindo atingir ele com o planejamento que eu estou fazendo. Então, além de estar avaliando o meu aluno, eu também vou estar avaliando o meu trabalho, né, enquanto educadora. Quer seguir, Adri? Pode seguir. Então, aqui a gente tem uma outra reflexão. A avaliação diagnóstica é importante? Aí nós trouxemos uma tirinha. Quem não entendeu, levanta a mão. O Manuelito levantou a mão e aí a prof pergunta: diga, Manuelito, o que você não entendeu? E aí ele responde: de março até hoje, nada. Será que essa professora conseguiu realizar uma avaliação diagnóstica? O que aconteceu que ela não conseguiu perceber? Que o Manuelito, seja lá se é final do primeiro ou do segundo trimestre, enfim, que ela não conseguiu perceber que o Manuelito estava tendo diversas dificuldades, né, não estava conseguindo acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. Será que isso acontece lá nas nossas salas de aula? Isso já aconteceu conosco? Então, eu acho que, dessa forma, a avaliação enquanto diagnóstico, ela é essencial, né? Para que a gente consiga perceber e não deixar nenhum aluno de fora do nosso processo lá de ensino e aprendizagem. Então, eu preciso procurar estratégias para diagnosticar as aprendizagens, as dificuldades e as potencialidades dos nossos alunos. Eu vi que a Carmen escreveu ali, principalmente nas aulas de matemática. Eu também sou professora de matemática, Carmen, não estou atuando agora específico como componente, mas já atuei um bom tempo. E em várias situações a gente tem exatamente isso, né? Tem eles a cultura de que a matemática é uma área complicada, é uma área difícil, que eles não gostam, né? Já vem, desde pequenininho eles já entram lá nos anos iniciais, às vezes se saem super bem na área do raciocínio lógico e com cálculo, com material lúdico, mas eles, se tu pergunta, eles têm dificuldade, eles não sabem, né? Então,
Até por ser uma área em que a gente tem, às vezes, certa dificuldade de construir um instrumento avaliativo mais lúdico, mais reflexivo, isso às vezes acaba acontecendo, né? Da gente não conseguir diagnosticar as dificuldades que os nossos alunos estão encontrando nesse processo. E agora Priscila? Oi. Pode falar, claro. Eu tenho o hábito de avaliar muito eles durante a sala de aula, eu estou explicando, olhando os cadernos, porque a dificuldade tanto em matemática quanto em física então nem se fala, é muito grande. Então, em sala de aula eu estou avaliando, porque às vezes assim, ó, eles fazem tudo certinho na aula, no exercício. Chegou na prova, é um desastre. Mas como que tu fez certinho, né? Bate o pavor, bate o nervosismo, e o nada, eu disse assim, não, pera lá, nada, não. Aí eu começo desde o início. Isso aqui tu entendeu? Entendi. Isso aqui. Aí eu vou indo para ver o nada, o que significa o nada dele, que às vezes é apenas uma parte do conteúdo, não é o nada, não é tudo, é apenas uma parte, não é? Que não é fácil avaliar física e matemática, né? Tem que ser muito atenta a cada cabecinha é uma sentença, né? Então tem que ter muito cuidado. É isso aí. Obrigada. Tá, ótima a tua fala. Bem pertinente no sentido de que, às vezes, eles acham que não aprenderam nada porque eles não chegaram lá no resultado final, né? Seguindo na matemática. Então, a necessidade e a importância da observação, porque eu acho que deve acontecer em todas as salas de aula, a questão no dia a dia, nas aulas, né, em que a gente está com atividade, com um momento ali da problematização e da troca com eles responderem, eles fazerem atividade, né? E lá na prova, pela tensão, por saberem que eles vão ter que sentar e fazer aquilo ali sem auxílio, sem ajuda, né? Que eles têm que mostrarem ali naquele papel o que eles fazem, eles acabam não se saindo tão bem. Né? E essa questão do nada realmente, às vezes tudo para eles é só o resultado final. E a gente sabe que, pelo menos para mim, durante um tempo, enquanto educadora, lá no início também era. E a gente vai reconstruindo a nossa prática a partir dessas avaliações, né? E vai verificando que às vezes foi o sinal que foi errado, ou foi uma desatenção, enfim, então o processo ali, eu avaliado todo o processo, vai me mostrar que o meu aluno está construindo e vai também me possibilitar buscar, pensar estratégias dele perceber que ele está aprendendo, o que ele precisa melhorar, né? E às vezes, eu acho que também no último encontro alguém falou da importância de se aprender com o erro, né? Eu tentei fazer, e aí eu vou analisar e vou verificar. Eu errei aqui, então é isso que eu preciso modificar, é isso aqui que eu preciso potencializar, é aqui que eu preciso de auxílio para melhorar. Alguém quer fazer alguma colocação? Posso passar? Eu quero, Priscila. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, pode falar. Como a gente depende, às vezes, do outro, né? A conversa com o outro colega é muito importante. Porque eu trabalho com química, né? Então, eu preciso muito que o meu aluno tenha uma bagagem de matemática, que ele tenha uma bagagem de língua portuguesa para poder interpretar algum problema. E aí, como falta isso, às vezes, né? De nós sentarmos colegas de outras disciplinas e ter essa conversa, né? Então, por isso que, por exemplo, o ensino médio no Rio Grande do Sul, esse seminário integrador, né? Como ele possibilitou um crescimento dos alunos, né? À medida que são temáticas que são para todas as disciplinas, que dá para ter esse momento de conversa, né? Mesmo que o professor não seja da área de química, de física, enfim, mas ele pode ouvir aquele aluno e ajudar, né? Ele, às vezes, consegue ter um diagnóstico melhor que o professor da sala de aula. Só que o que nos falta, às vezes, é ter esse tempo de conversa, né? A reunião pedagógica servir para isso, já que, às vezes, ela não serve, ela serve mais para recados, para lembretes, e nos falta esse tempo, né? De sentar e de observar o colega, às vezes não é nem um aluno, né? Às vezes está muito mais na nossa relação interpessoal ali do que na própria avaliação lá em sala de aula, né? E isso que a Carmen falou é muito importante também, né?
de tu trabalhar uma atividade e fazer uma avaliação logo a partir disso também é muito importante. Porque se tu vai acumulando conteúdos, às vezes eles não conseguem absorver tudo, né? E a gente trabalhando mais por partes, mais diversificado, ampliar o nosso número de avaliações, diversificar essas formas de avaliações, né? Porque eu tenho alunos que podem ser muito bem nas objetivas, mas alguns outros preferem a subjetiva, né? Expor a sua opinião. Então, por exemplo, com química eu tenho mais essa visão, né? Eu posso, e eu sou pedagogo também, então eu trabalho o lado humanitário da disciplina, que às vezes falta, né? Se eu fosse mais exato, vamos dizer assim. Essa seria a minha contribuição. Não, eu acho... desculpa, era o Márcio Fábio, eu não peguei o nome. O Anderson. Anderson, desculpa, Anderson. Acho perfeito também o que tu colocou, e isso também vai deixar claro qual é a intencionalidade quando eu tenho ao avaliar, né? Que a avaliação, ela não deve acontecer só lá dentro da sala de aula, não só do processo de ensino e aprendizagem entre professor e aluno, mas eu estar avaliando em todos os espaços, e principalmente quando eu me reúno lá enquanto educador, na reunião, me reúno com a minha equipe pedagógica e com os meus colegas, que aconteça essa troca e que a gente consiga refletir e avaliar as nossas práticas e reconstruir as nossas práticas todos juntos. Então, não adianta eu, sozinha, tentar modificar e ter uma metodologia e um processo de avaliação diferente do que está na proposta lá do meu projeto político pedagógico, e que os meus demais colegas fazem, né? Nesse sentido, a reunião, o momento de troca, e aí também a gente tem a questão de que um colega, às vezes, a gente ainda não tem uma certa equidade entre a carga horária das disciplinas, então esse momento de troca entre os colegas, professores, facilita, né? Eu não conheço, eu não lembro quem é um certo aluno, eu tenho dificuldade de avaliar esse aluno, não consigo perceber quais são as habilidades e as competências que ele não tem, ou que ele tem bem desenvolvida, e é esse momento de eu trocar, de eu sentar, de eu dialogar lá com o meu colega, vai me auxiliar nesse processo de avaliação e de reconstrução dos meus instrumentos avaliativos, né? Adri? Pode continuar. Então, aqui, será que pode ser toda avaliação diagnóstica? Eu acho que a gente até já respondeu a essa questão. Então, nas nossas buscas para montar a nossa apresentação e para conseguir organizar nosso material, nós encontramos como resposta que sim, que toda avaliação ela pode servir e pode ser diagnóstica. De que forma? A partir de uma reflexão que deve ser constante. Então, eu realizo o diagnóstico e decido a partir da observação, da reflexão dos meus registros. A avaliação como processo educativo. Então, quem avalia e quem é avaliado precisa perceber a avaliação como um elemento do processo de ensino e aprendizagem. Então, ela faz parte de todo esse processo, né? Às vezes eu costumo brincar e dizer para os meus alunos que no momento que eles entram na porta, eu já comecei a avaliar eles. Então, todas as ações que acontecem ali dentro da sala de aula, elas possibilitam que eu esteja avaliando os meus alunos, e também possibilitam que eles nos avaliem, né? Porque eles também fazem construções e questionamentos que nos mostram o quanto eles também estão avaliando o nosso processo de ensino e as nossas metodologias, né? E eu acho que isso é essencial quando a gente tem lá, agora, ali nas 10 competências, e que também sempre teve presente nos nossos projetos políticos pedagógicos, a questão da gente desenvolver um aluno crítico, né, um aluno autônomo. Então, quando eu tenho um processo avaliativo em que existe a troca, em que é dinâmico, em que meu aluno faz parte desse processo, eu vou estar conseguindo
Potencializar o desenvolvimento de um ser, né, crítico e autônomo. A avaliação como um momento de troca de saberes. Então, confiança na capacidade de ensinar e de aprender. As ações docentes de ensinar não podem estar desvinculadas das ações discentes de aprender. Então, eu vou estar avaliando para intervir. Não adianta eu fazer a avaliação, meu aluno saiu mal, ou meu aluno saiu bem, e aquilo ali só servir para classificar o aluno, né? E em relação ao meu trabalho, não fazer diferença nenhuma. Então, eu preciso parar, refletir e estar sempre buscando novas estratégias, né, para cada vez potencializar esse processo de ensino e aprendizagem. Adri? Pode continuar. No discurso pedagógico, a avaliação diagnóstica tem sido também tratada como sinônimo de avaliação formativa. Então, a gente não vai entrar muito aqui, mas alguns autores colocam as duas avaliações como sinônimos. Nessa perspectiva, ela é entendida também como a avaliação que ocorre ao longo dos processos de ensino e aprendizagem, visando a sua regulação. Ou seja, a avaliação diagnóstica pode ser entendida como aquela que verifica se o aluno aprendeu aquilo que lhe foi ensinado, a fim de identificar dificuldades de aprendizagem a serem superadas. Assim, dimensionada, a avaliação diagnóstica, que nesse caso vai ser formativa, tem a função de orientar o ensino, o replanejamento do trabalho desenvolvido em sala de aula, com foco na aprendizagem do aluno. Então, quando eu busco uma avaliação diagnóstica, e que aqui é vista também como avaliação formativa, ela vai cada vez mais me auxiliar e me ajudar a formar um ser emancipado, capaz de transformar, crítico, autônomo, né? Que consegue perceber quais são as suas dificuldades, quais são as suas potencialidades e que consegue buscar e construir estratégias para superar as dificuldades que ele encontra. Então, aqui também, acho que um ponto que seria essencial, um instrumento que seria essencial para que a gente tenha uma avaliação diagnóstica e formativa e que o aluno faça parte desse processo, se sinta parte, consiga verificar o que ele conseguiu construir durante o processo de ensino-aprendizagem, é a autoavaliação, né? É ele estar também refletindo, se possibilitado um momento para os alunos que eles consigam também parar, analisar e refletir. Eu conseguia fazer isso, ou eu não conseguia fazer isso, e aí, através das atividades que foram propostas, das diferentes estratégias que foram utilizadas durante as aulas para o desenvolvimento de determinado conteúdo, eu consegui fazer isso, agora eu estou fazendo isso, o quanto eu cresci, o que eu ainda preciso melhorar. Então, acho que esse processo de autoanálise, de autoavaliação, ele é essencial, né, para tornar a avaliação dinâmica, para tornar a avaliação como um processo, e que ela consiga, né, realmente transformar, que a gente viu ali, de acordo com a Jussara Hoffmann, que é o objetivo maior, né, do processo de avaliação. Alguém quer falar? Adri, não sei se tu... Bom, aqui a gente trouxe os critérios e instrumentos de avaliação. Mas o que são esses critérios e instrumentos de avaliação? Esses critérios são necessários quando a gente tem um objetivo de garantir educação libertadora e emancipatória, que é quando a gente consegue trazer outras ferramentas, outras metodologias de ensino para dentro da sala de aula, algo que vai contribuir e ajudar os alunos no processo de ensino e aprendizagem.
E os instrumentos, eles são mediadores que eles são ligados aos critérios e também contribuem para esse processo de ensino e aprendizagem do aluno, como indicadores, evidências, e ambos eles devem ser minuciosamente pensados e planejados para que não saiam da realidade do cotidiano do aluno e do professor. Então, aqui, quando a gente pensa os critérios, né, eu vou construir o meu instrumento de avaliação. No momento de eu construir esse instrumento, seja lá qual ele for, eu preciso ter os critérios bem definidos. E alguns autores sugerem que quando eu vou construir esses critérios e eu tenho como objetivo uma educação libertadora e emancipatória, que esses critérios eles sejam construídos com os alunos, tá? Que eles consigam ali, quando eles forem realizar aquele instrumento de avaliação, eles saibam exatamente o que eles precisam mostrar para o professor. Então, nesse sentido, os critérios, eles estabelecem uma direção para o que eu pretendo ensinar e o que eu pretendo avaliar, tá? Esses critérios, eles precisam ser sempre o mais claro possíveis, tá? Quando eu tenho critérios claros, o meu aluno consegue perceber isso, a equipe pedagógica, os meus colegas, e os pais também conseguem perceber. Então, eu fiz uma avaliação, e aí, pelos critérios que eu tinha ali bem definidos, o aluno apresentou certa dificuldade. E aí, se algum pai, né, algum responsável vai lá para saber o porquê daquela nota, ou daquele conceito, enfim, eu tenho como mostrar. Os meus critérios eram esses, e dentro dos critérios que eu tinha para esse instrumento avaliativo, ele não se saiu também, ele precisa melhorar alguns aspectos aqui relacionados ao que estava sendo avaliado nesse instrumento. Então, como a Adri colocou ali, os instrumentos, eles são mediadores, né, entre os critérios que eu tenho e os objetivos que eu tenho com aquele instrumento e a informação que eu vou adquirir, né, com o instrumento que foi utilizado. Então, por isso que a gente precisa pensar e planejar eles de uma maneira bem clara e de uma maneira que tenha coerência com a minha metodologia, né? Não adianta eu ter um instrumento avaliativo contextualizado se a minha metodologia é tradicional ou vice-versa, né? Eu tenho todo ali uma metodologia e um planejamento que é contextualizado, que é dinâmico, né? Que trabalha com jogos, que utiliza diferentes recursos, e aí eu tenho lá um dia, marquei, tal dia vocês têm a prova, tal dia vocês têm um teste. É meio que óbvio, né, que o aluno não vai conseguir realizar uma atividade que ele não está acostumado, né, que ele vai sentar ali e que ele vai ter que fazer o cálculo, utilizando a matemática. Se nas aulas regulares, né, nos outros dias, durante todo esse processo, não é dessa forma que eu costumo trabalhar e que ele também, né, costuma estar construindo essa aprendizagem. Então, e esses instrumentos, para que os alunos possam mostrar diversas habilidades e as competências que eles estão construindo a partir das habilidades que eu venho trabalhando, eles precisam ser bem planejados, eles precisam ser contextualizados, eles precisam desafiar, eles precisam possibilitar os alunos a mostrarem diferentes habilidades e diferentes conhecimentos, tá? E eles precisam também, principalmente, gerar reflexão, né? Aquela questão de eu me autoavaliar, de eu refletir sobre o que eu estou construindo. Alguém quer fazer alguma colocação? Eu não estou conseguindo acompanhar ali o chat. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Posso falar? Adri? Pode, claro. Meu nome é Yara, sou professora de artes aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul. E, assim, quando a gente está em sala de aula, uma coisa que eu avalio bastante é o envolvimento do aluno, né? Não o resultado final, porque começa lá com, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não domino a técnica, mas
desde o início, nas primeiras aulas, eu já deixo definido com eles, uma das regras para avaliação é sempre o envolvimento, o quanto ele está disposto a fazer, refazer e tentar. O aluno que fica parado ali com o lápis, a borracha, a tinta, o desenho que não avança, ele não está mostrando um envolvimento. Em sala de aula presencial, a gente consegue ver direitinho quem tenta, né? E agora uma grande dificuldade para avaliar isso é assim, a gente está mandando as aulas remotas, no meu caso, vai o passo a passo, eu mando vídeo, eu mando link, às vezes com alguma dica extra até do YouTube que já tenha, eu gravo os meus vídeos, mas na hora do retorno, quando não vem, ou quando vem algo assim que eu não consigo avaliar o quanto ele se envolveu, o quanto ele tentou. Então, é uma forma bem difícil, está sendo bem difícil a avaliação nesse momento que a gente está vivendo agora, em função disso, de eu não conseguir medir o envolvimento, o tanto que ele está dando de si, que ele está buscando aprender também. A gente não tem a observação, né, que é algo que lá na sala de aula tu consegue, não vai observar toda a turma, né, mas dependendo de certas atitudes e em alguns momentos ali, tu consegue parar e observar um aluno de maneira mais individual e aí fazer uma anotação, né, ou registrar com fotos, enfim, que é algo que agora a gente está tendo dificuldade. Algo que eu tenho utilizado, eu sou coordenadora pedagógica numa escola aqui no município, e algo que a gente construiu enquanto grupo, foi, quando a atividade ela é um pouco mais lúdica, um pouco mais dinâmica, nós pedimos, e aí desde lá do primeiro ano, do primeiro ao nono, claro que lá principalmente ali no bloco de alfabetização, a gente sempre coloca que eles construam ou que eles peçam e tenham o auxílio de algum responsável, mas a gente pede para eles fazerem a descrição de como foi a atividade, de quais as dificuldades que eles encontraram, o que eles mais gostaram. Então, ou o aluno vai escrever, ou o responsável vai escrever por ele. E aí também é vídeo, foto, que vai, de alguma forma, a gente vai conseguir participar e verificar, né, como estão sendo realizadas essas construções. Mas é algo que realmente a gente vai ter que construir, buscar estratégias, né, porque não é como a gente tá ali 50 minutos, 1 hora ou 4 horas junto com eles, né? No chat aqui, a Sandra coloca a questão da avaliação tem que ter um critério bem definido e ser de acordo com o percurso de aprendizagem. Por exemplo, aulas expositivas e requerer uma avaliação construtiva. Obrigada. Ledir coloca também que é muito importante a participação do aluno na criação dos critérios de avaliação, pois ele é o principal envolvido nesse processo de avaliação. Foram os 2 comentários que, enquanto estava falando, a gente recebeu. Tá, obrigada. Adri, tu quer continuar? É essencial estabelecer uma relação entre os conteúdos que se pretende ensinar, o objetivo para esse ensino, a forma de sistematização desses conteúdos, para então estabelecer instrumentos e critérios de avaliação claros e específicos que são utilizados no processo avaliativo. Não basta apenas a divisão dos conteúdos, mas é fundamental que você tenha clareza de que você quer com esse ou aquele conteúdo, ou seja, objetivos claros, e a forma que serão sistematizados, ou seja, metodologia. E também o modo que esses conteúdos serão avaliados, a definição de alguns instrumentos para as avaliações pontuais de aprendizagem e o estabelecimento de critérios de avaliação pertinentes e coerentes com os conteúdos determinados. Como a Priscila já falou anteriormente, a importância de deixar claros nossos objetivos e a metodologia que nós iremos utilizar durante todo o processo. Que vai também convergir com o que foi colocado ali no chat, né? Isso. Quer seguir? Não, pode seguir. Então, refletindo um pouquinho sobre o processo de avaliação. Então,
a minha avaliação, né, a partir dos meus critérios e instrumentos, ela vai cada vez deixar mais claro qual é a intencionalidade pedagógica que eu tenho, né? Então, esses critérios e esses instrumentos, eles vão permitir conhecer-se os verdadeiros dados relativos à aprendizagem dos educandos, tornando o processo qualitativo. Então, dependendo da intencionalidade pedagógica que eu tenho, dos critérios bem definidos e dos diferentes instrumentos que eu tenho, eu vou deixar claro que o processo de avaliação, ele não é algo para medir ou para classificar, né? Ele é algo para verificar dificuldades, para verificar potencialidades e para que eu reflita e procure estratégias para melhorar o meu planejamento, a minha metodologia, para que eu busque diferentes recursos, né, para atingir o meu objetivo, que é auxiliar a construção da aprendizagem dos meus alunos. Então, esses critérios, esses instrumentos, têm que deixarem cada vez mais claro a avaliação como um processo qualitativo. Eu busco qualidade, eu busco resultados para melhorar o processo de ensino e aprendizagem, não simplesmente para dar uma nota, né? Então, isso também, e aí vai estar de acordo com a minha intencionalidade quando eu construo os meus instrumentos e quando eu defino cada vez mais os meus critérios, né? E essa intencionalidade, ela não vai ser só do professor, essa intencionalidade, ela vai ser de toda a escola, né? Continua, Adri, ou tu quer seguir? Posso? Pode, claro. Zambal, 2007, aponta a necessidade de esquematizar alguns elementos que podem contribuir significativamente para uma ação reflexiva do processo de ensino-aprendizagem. O primeiro tópico, ele traz o que se trata da espera do aluno, o processo seguido, as dificuldades encontradas e sua implicação na aprendizagem, os resultados obtidos e as medidas que precisam ser tomadas. Então, essa reflexão, ela também vai ter relação, né, com os critérios, com os objetivos e com os instrumentos que eu vou estar utilizando. Então, eu vou conversar lá com os meus alunos e eu vou refletir individualmente ou coletivamente com os outros educadores sobre o que eu espero, né? Quando eu pegar a avaliação, eu mãe, eu pai, eu responsável, eu aluno, eu equipe pedagógica, eu vou conseguir perceber ali naquele momento o que eu espero do meu aluno, o que eu esperava que o meu aluno conseguisse construir a partir daquela avaliação, as dificuldades, e aí eu vou refletir sobre todo o processo de ensino e aprendizagem, o que poderia ter sido feito diferente, o que eu posso fazer a partir desses resultados, quais foram as dificuldades que se encontrou, e aí, de novo, eu posso utilizar essas dificuldades, esses erros de lá daquele determinado instrumento para reconstruir a minha prática e também, a partir do erro, meu aluno construir a aprendizagem dele. Vou ter claro quais foram os resultados, né? E esses resultados, eles têm relação com o que eu tinha de critério, de objetivo, ou não. Se tem, que bom. Se não tem, por quê? Né? Então, vou estar fazendo uma reflexão em cima desses meus resultados. E, a partir desses resultados, eu vou buscar melhorar, né, verificar quais são as medidas que eu vou tomar a partir dali. Pessoal, então a gente ainda tem 20 minutinhos, né, que a gente pode estar refletindo, dialogando, vocês podem estar colocando também situações que vocês conseguem perceber
de sala de aula ou de agora do ensino remoto, e a gente está trocando e dialogando, né, construindo juntos e juntas possibilidades para estar melhorando o nosso processo de avaliação e as nossas práticas lá das nossas escolas, né. Antes, eu não sei, Adri, se tu quer apresentar a proposta, e aí depois a gente vai dialogando. Pode ser? Pode ser. Tá. Nós trouxemos aqui uma proposta do Google Jamboard para, a partir das reflexões realizadas, poderemos desenvolver uma avaliação diagnóstica durante e após a pandemia. Eu acho que tu continua aí, porque tem muito barulho. Tá. Então, quando nós construímos a nossa apresentação, nós primeiros colocamos uma atividade, né, após o nosso primeiro encontro, utilizando o Padlet. E aí, como a professora Raquel e a Camila utilizaram o Padlet, nós trocamos para o Jamboard. Na semana passada, elas utilizaram o Jamboard, mas aí a gente optou por não trocar, até porque é uma ferramenta, vai ser uma ferramenta que vocês já interagiram, né, já utilizaram. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse contexto e sobre a avaliação diagnóstica durante agora o período de pandemia e depois, né, quando nós retornarmos lá para a escola. Então, a importância de se ter uma avaliação enquanto diagnóstico durante e após a pandemia. Nesse sentido, a partir das reflexões que nós realizamos hoje e do diálogo que a gente propõe agora para esses minutinhos que ainda temos, a gente pede que depois, né, em algum momento, até a semana que vem, vocês pensem, a partir das reflexões realizadas, como poderemos desenvolver uma avaliação diagnóstica durante e após a pandemia. Eu vou trocar aqui a tela um pouquinho. Deixa eu... Aqui. Tá. Tá aparecendo a tela do Jamboard para vocês? Para mim ainda não apareceu aqui. Sim. Sim? Tá. Sim. Então, ali, nós abrimos, né, vai abrir a tela, e nessa tela nós colocamos lá a reflexão que a gente tem ali, a partir das reflexões realizadas, como nós poderemos desenvolver uma avaliação diagnóstica durante e após o período de pandemia, e nós temos uma imagem para auxiliar nessa reflexão. Então, tem um professor cheio de provas, né, de materiais para corrigir, e aí ele pensa, tenho que corrigir essas provas. Tá indo caminhando, né, tá indo para casa depois do trabalho, e quando ele tá sentadinho lá, ele pensa, o resultado dessa correção vai me dizer se. E a partir daí, então, dependendo da intencionalidade pedagógica que esse professor tem, da intencionalidade que ele teve ao construir esse instrumento avaliativo, ele vai pensar, né, e vocês, cada um e cada uma de vocês vai pensar nos resultados que ele pode vir a ter a partir dessa correção. Então, a utilização, eu acho que vocês já sabem, né, a canetinha, se vocês forem escrever, eu tenho um pouco de dificuldade em utilizar a canetinha. A borracha, se utilizarem a canetinha e quiserem apagar alguma coisa. Aqui a gente tem a seta. Aqui a nota adesiva, que é onde vocês vão escrever a reflexão que vocês vão realizar. Aqui a gente consegue estar trocando a cor, tá? E aí salva, ela já vem automaticamente aqui para nossa lousa, tá? Ah, não é isso que eu queria escrever, ou eu quero escrever um pouco mais, quero reorganizar algumas coisas, eu posso editar, ou eu posso excluir, tá? Aqui, o upload, posso pegar algum material que eu tenho de lá do meu
computador, do meu celular, do meu notebook, enfim. Então, vou selecionar o arquivo do dispositivo que eu estiver utilizando. Eu quero procurar uma imagem no Google que se relaciona com a reflexão que eu tenho que fazer. Vou pesquisar lá no Google, vou pegar alguma coisa do meu Drive, tá? Ou alguma foto que eu também tenha lá no meu dispositivo. E aqui a gente tem o laser, tá? Esse laser eu estou utilizando o Jamboard lá em sala de aula com os meus alunos, aí eu marco lá, destaco ali naquele momento alguma coisa do que eu queria mostrar, tá? Então, o que vocês vão utilizar aqui vai ser a nota adesiva, né? A princípio. Vão escrever, podem trocar para deixar a cor que vocês quiserem, e aí ela vai ficando ali nos espacinhos, né, que a gente tem aqui. Como vocês são uns quantos, nós já criamos algumas outras lousas, digamos assim. Então, tem essa primeira, nós deixamos o fundo azul, tem a segunda que nós deixamos com o fundo preto, e a terceira que nós deixamos com o fundo branco, tá? Aqui, só mostrando para vocês, é onde a gente faz a troca do nosso fundo. Tá? Vou trocar de novo na tela. Então, essa é a nossa atividade para durante o nosso terceiro e quarto encontro. Adri, alguma coisa? Não, porque agora é só uma reflexão. Isso, então agora a gente quer ouvir um pouquinho de vocês. Se quiserem abrir o microfone, ou se quiserem fazer alguma colocação lá no chat, fiquem à vontade. Vocês clicando ali no link, vai direto lá pro Jamboard para vocês realizarem a atividade, tá? A Cledir tinha colocado ali, essa minha intencionalidade pedagógica é algo que venha a somar na aprendizagem do meu aluno. Acho que é perfeito, né, Cledir, o que todos e todas deveríamos pensar, né? Isso, o link vai ficar lá no Google Classroom. Oi, pode falar. Sim, agora nesse período de pandemia, nós usamos muito o Google, eu já estava usando até antes da pandemia o Google Sala de Aula para interagir com os alunos e agora mais ainda, né? Como eu sou do estado, a nossa plataforma com os alunos é o Google Sala de Aula, Classroom. Então, assim, a gente faz avaliações com eles através, ainda mais da minha disciplina, né, matemática. Eu gostei muito das perguntas, né? Quando tu cria, tem umas perguntas, e aí tu cria, e ele, alternativas, né? Múltipla escolha, fica bem acessível para o aluno responder e tu avaliar, tu pode colocar pontos ali, não é? E tu coloca o exercício, não é? E eu achei bem fácil aquilo ali. O Google Formulário, eu tentei usar ainda, mas não consegui, mas eu já usei com o meu neto, que também online, né, as aulas, e é bem fácil ali a avaliação, tanto de português, matemática, ciências, ali o Google Formulário é bem tranquilo, né, a criança entende bem criança, né, porque ele é pequeno, está com 10 anos, mas entende bem ali no Google Formulário e as avaliações são feitas ali. Eu achei bem interessante.
Ou então pelo Word também, tu pode fazer alguma coisa, não é? Tem várias. E também fotos que a gente tem feito dos trabalhos e enviado, outra coisa, né, que a gente, para artes, educação física, religião, eu achei bem acessível, tu tira a foto e envia para a professora, não é aquele trabalhinho, assim, uma colega falou que artes, né, ela manda trabalhar as cores primárias e secundárias, achei bem interessante aquilo ali, ele faz no caderno de desenho e envia para a professora, é outra maneira de avaliar também, né, e educação física, jogos também, que aí a professora colocou atividades, os brinquedos antigamente, como é que você jogava, né, aquela cama de gato, o amarelinha, então atividades assim, educação física, e aí tira foto ou grava um vídeo, é bem interessante, e envia para a professora para ser avaliado, né, quer dizer, tem com as mídias, com as tecnologias, tem várias maneiras de avaliar o aluno, né? Claro, não é que nem eu digo para eles, eu não estou pertinho de vocês para olhar o caderno. Eu não sei como é que vocês, né, estão conseguindo resolver. Alguns com dificuldade. Aí a gente faz algumas aulas no Google Meet, não é para tirar as dúvidas, eu vou devagarinho ali, mas o que eles orientam a gente, e eu acho certo também, não é pouca atividade agora nesse período, poucas atividades, não é para que eles consigam, pelo menos o pouco, né, que seja muito para eles entenderem o que eles estão fazendo, que não adianta tu encher de conteúdo, não é o aluno e ele não conseguir entender nem a metade. Então, dá pouquinho, explica aquele pouquinho, não é? E faz a tua avaliação. Eu acho assim, né, nas avaliações. Ok, obrigada. É isso aí. De nada. Eu acho que nesse momento a gente está construindo, né? Todos os dias, está buscando novas estratégias, novas ferramentas, novas formas de conseguir estar um pouco mais próxima dos nossos alunos, né? E eu acho que o que é essencial nesse momento é também a gente potencializar as nossas trocas enquanto educadores, né? Por mais difícil que seja, e a gente sabe das infinitas funções que a gente tem em casa e está acumulando várias atividades durante o dia, mas é essencial que a gente, além de construir a atividade para os nossos alunos e ter esse momento de troca com o aluno, que a gente também tenha um momento de troca entre os colegas, né? Porque também, às vezes, uma ideia que eu não pensei, ou algo que eu não conheço, meu colega pode estar me auxiliando, pode estar me ajudando, e juntos a gente vai pensar no coletivo e construir estratégias e possibilidades de melhorar, de conseguir trabalhar, né, de uma maneira não presencial. Lá no... Oi. Posso contribuir? Claro. Eu estava observando, né, que a gente tem várias realidades no nosso grupo, né? Professores de área, né, que atendem o seu componente curricular. Eu sou professora de educação infantil e primeiro ano, né? Sim. E para mim, especificamente, assim, a questão da alfabetização à distância é algo que é um desafio grande, né? E agora, há algumas semanas, nós elaboramos um relatório, né, que era mais, agora, dentro desse novo molde, em que nós estamos vivendo, ele foi muito mais como um relato de percurso mesmo, de aprendizagem dos alunos, né? E ficou bem interessante, porque a gente fez no PowerPoint, e aí a gente pôde utilizar também foto dos alunos e tal, tanto do antes, né, daquele período lá do começo do ano que nós ainda estávamos presenciais, e agora, né, com atividades que vão para casa, e o retorno dos pais e tudo mais. Claro que hoje a gente não tem como dizer qual é o melhor, qual é o mais certo, digamos assim, mas tudo são tentativas, né? Tentativas que a gente faz. Importante também de a gente não parar de reavaliar o nosso próprio trabalho, né? E isso tudo é uma caminhada, não é fácil, né? Exato. Nós vamos indo.
Mais alguém, pessoal? Priscila, ali no chat, algumas meninas colocaram que estava pedindo autorização para acessar o Jamboard ali. Ah, tá. Eu acho que eu só tinha disponibilizado para ti, desculpem, pessoal, quando a gente testou, mas agora eu compartilho lá com a turma no Google Classroom e aí todo mundo já consegue acessar, tá? Desculpe. Ontem a gente testou e a Adri conseguiu utilizar, então eu não acabei esquecendo de compartilhar com o restante do grupo. Eu gostaria de participar conversando com os colegas sobre uma inquietação que eu tenho a respeito dos retornos das atividades dos alunos. Eu sou professora da rede municipal, dos anos finais, professora de História e Geografia, e eu tenho percebido, assim, nós não temos, no caso, aulas online, né, nenhum tipo de instrumento de uso de tecnologia, porque nossos alunos são de um bairro bastante com poder aquisitivo bastante baixo, então não tem como todos os alunos terem acesso. Então, as nossas atividades, mudamos as atividades quinzenais, só que as atividades estão voltando assim, eles até retornam as atividades, mas a grande maioria das questões simplesmente voltando assim em branco. Eles não fazem nada, simplesmente papéis voltam, às vezes nem sequer com o nome do aluno. Então, é uma inquietação muito grande que eu tenho, porque eu tenho que avaliar esse aluno. E aí tu começa assim, pelas redes sociais, tu começa, alguns alunos que têm WhatsApp, tu começa a mandar as atividades de volta, e só que tu não tem retorno de nada. Então, é uma inquietação muito grande nesse período, enquanto professora, não saber o que fazer, tendo que avaliar esse aluno. Eu não sei se as colegas vivem no mesmo momento, não sei como é que funciona nas redes estaduais, se os outros municípios também acontece isso. A gente tem conversado bastante em reuniões e a nossa supervisora conversa com outras de outras escolas e assim, colega, vou te dizer que é bem geral, é indiferente até da classe, entende? Porque mesmo aqueles que têm acesso, eu vou te dizer assim, ó, na minha escola tem uma turma de 9º ano e todos estão com acesso através do grupo do Classroom e da plataforma do Classroom e do WhatsApp. Então, eles recebem a mesma aula de 2 formas diferentes. No começo da pandemia, a gente disponibilizava a aula e, assim, metade da turma estava dando retorno. E as coisas foram passando, o tempo foi passando, as aulas são variadas, né? Cada professor está buscando novas formas de se inovar nas aulas para não ficar repetitivo. Mas acontece que o retorno deles cada vez está menor, em todas as disciplinas, e não é só na minha escola, aqui no nosso município está geral isso. E o que eles estão questionando? A função de que vão ser aprovados automaticamente, porque é uma situação anormal, é uma situação de que ninguém tem culpa do que está acontecendo. Então, infelizmente, tem essa cultura, esse pensamento, e a gente está tentando chamar os pais e fazendo registro, mostrando que aquele aluno que não está desenvolvendo nada em casa, que em algum momento, de alguma forma, ele mesmo está se prejudicando, quando retornarmos, esse aluno não vai ter nada no caderno, ele não vai ter nada de retorno com o professor. Tudo que a gente faz, a gente dá ok numa listagem de cada professor, tem o seu controle daquele aluno que está desenvolvendo, daquele aluno que está buscando, que está participando. E a orientação que a gente está tendo é que tudo seja registrado. Mesmo o material que está sendo impresso também, porque nós temos acho que uns 6 alunos geral da escola que não tem acesso nem o Whats e nem não tem internet, no caso. Eles estão levando impresso e ultimamente as famílias têm parado de ir buscar. Então, tá se tornando cada semana, cada mês mais difícil de ter retorno. Pessoal, algo que eu acho que a gente tem que refletir e considerar é que realmente é um período que é de tempestade, e agora, principalmente aqui na nossa cidade, na nossa região, nos últimos dias, né, os casos têm aumentado bastante, então as pessoas estão agindo de maneira diferente, né, e
tem que sair, quando a gente tem que buscar atividade, tu tem que sair de casa, e aí a gente vai ter várias situações nesse sentido de diminuição de busca. A gente tem a questão do frio também, isso é uma época que no ensino presencial, principalmente no turno da manhã, a gente tem um índice de infrequência muito grande, né, porque principalmente nas realidades que a gente tem ali de baixa renda, nos contextos, nas escolas mais de periferia, eles têm menos recursos, né, então eles acabam não indo, muitos deles nas aulas, mas eu acho que a gente precisa refletir e verificar que tudo isso que foi colocado por vocês nos serve como um diagnóstico. Tá? Não estão voltando todas as atividades, a grande maioria não estão voltando, é uma realidade da minha escola também. A gente teve 96% de busca de atividades, mas a gente teve menos de 50% agora de entrega. E aí, nisso, enquanto escola, nós pensamos, bom, inicialmente nós não iríamos não iríamos recolher as atividades só quando retornássemos para a escola, só que a gente está há 4 meses de ensino não presencial e nós não sabemos quando iremos retornar. Então, não tem como a gente avaliar e ter contato com os nossos alunos, saber se o nosso trabalho está sendo efetivo ou não, se a gente não tiver o retorno dessas atividades. E agora, nesse retorno, a situação é exatamente a que tu colocou. Nem todos os alunos retornaram, algumas atividades foram feitas pelos responsáveis, enfim. Então, eu acho que é um contexto meio que geral. Só que isso, quando a gente para refletir, enquanto educador, enquanto escola, e a reflexão não deve ser só do professor individual, deve ser de toda a escola, é um diagnóstico que a gente tem. Tá? Então, a partir daí, agora, que estratégias? E aí a gente pensa na avaliação diagnóstica não só da aprendizagem do aluno, mas também do trabalho do professor. Que estratégias eu vou utilizar nesse momento para conseguir voltar a atingir ou atingir os alunos que não retornaram às atividades, esses alunos que deixaram as atividades em branco. Então, de maneira coletiva, quais vão ser as construções que eu, enquanto escola, eu vou estar realizando para que as ações que eu estou planejando sejam efetivas ou mais efetivas no desenvolvimento das habilidades e das competências dos meus alunos. O material que eu construí não estava muito difícil, estava complexo, eram muitas atividades. O que eu vou fazer agora? O que nós vamos construir, o nosso grupo de educadores vai construir, para que a gente consiga efetivar o nosso trabalho. E também a gente sabe das questões ali, de não se ter reprovação nesse ano, e de se pensar em diversas estratégias para o ano que vem. E nesses resultados que a gente tem, todas essas situações, a gente também começa, enquanto escola, a pensar, quando nós retornarmos lá para o ambiente físico escolar, de que maneira a gente vai trabalhar com essas diferentes situações que nós tivemos durante o período de pandemia, de ensino não presencial. O que nós vamos fazer para trabalhar com os materiais? A gente não vai simplesmente ignorar tudo que se construiu durante esse tempo. De que maneira eu vou utilizar esses materiais e qual vai ser o meu planejamento a partir do que eu trabalhei com os meus alunos? Né? Avaliar eles agora é muito difícil. Talvez seja por esse motivo que a gente tenha essa fala de que não é para ninguém reprovar. Só que no momento que eu aprovo e reprovo, eu estou só pensando na classificação, né? E agora é o momento da gente pensar na qualidade, de pensar em emancipar e em transformar. Então, ninguém tem uma receita pronta ou sabe exatamente como vai trabalhar durante esse período e após esse período também, que é incerto. Mas a gente precisa, de maneira coletiva, construir estratégias para unir o período que a gente está tendo agora de ensino não presencial com o período quando nós voltarmos lá para a escola. E também verificar o que deu certo durante esse período, o que a gente vai utilizar, o que a gente vai precisar melhorar. Então, desses alunos que a gente tem as atividades, que construíram as atividades ou que não construíram, isso vai nos dar um diagnóstico meio que geral, vou pensar no restante dos alunos que eu tenho, e a partir daí que eu vou ir fazendo as construções. Infelizmente,
a gente não vai conseguir avaliar todos os nossos alunos, mas a gente vai ter que construir estratégias a partir dos resultados que a gente tem, pelo menos nesse momento, né? E a partir daí, enquanto escola, ir buscando e construindo novas estratégias. Priscila, se me permite, vou interromper um pouco Claro, minha prof. atividade. Acho que enquanto professores, a gente tem o péssimo costume de querer carregar toda a responsabilidade pela aprendizagem dos nossos alunos sozinhos. E eu entendo que a gente não possa fazer isso nesse momento, né? Acho que enquanto grupos nas escolas, cada escola vai ter que encontrar o seu caminho, né? O que fazer com aqueles que fizeram a devolutiva das atividades encaminhadas, o que fazer com os que não encaminharam, porque assim, se a gente quiser carregar toda a responsabilidade sozinhos, o que vai acontecer? A gente adoece e não vai acontecer nada igual, né? Então, assim, nesse sentido, é muito importante tornar mais forte o trabalho colaborativo ou em grupo nas escolas, que sejam decisões coletivas, né? E assim, se está sendo um momento atípico agora, eu já começo a pensar que a volta ao ensino presencial vai ser mais atípico ainda, porque a gente não vai poder, vamos dizer assim, fazer do mesmo jeito que a gente fazia antes. Porque se a gente tinha turmas heterogêneas antes, após a pandemia, quando a gente retornar presencialmente, a gente vai ter uma heterogeneidade muito maior, em função dessas famílias que levaram a sério, ajudaram os filhos a fazer as atividades e devolveram, e as que não fizeram, não tiveram esse compromisso. Mas, de novo, nós, professores, não podemos querer carregar essa responsabilidade sozinhos, né? E aí cabe a discussão na escola, das escolas com as mantenedoras, no sentido de minimizar os prejuízos de aprendizagem, certo? Já falei demais. Meninas, vi que nós temos que ver o link do Jamboard, tá? Depois me procura para a gente ver mais uma coisinha, para que cada um tenha o seu quadrinho para preencher, se é o que vocês quiserem, tá? Mais uma questão de formatação, tá? Lamentei não poder participar hoje aqui em tempo integral, mas eu vi que o chat estava, né, bastante interativo novamente. Isso nos deixa muito felizes e alegres, porque, né, é um modo novo da gente interagir. Então, gurias, parabéns pela fala. Eu vejo que nós já estamos no adiantado da hora. E assim, alguém comentou no começo da tarde de que não teve um retorno sobre alguma dúvida encaminhada na última atividade. A gente pede, assim, minha compreensão, pois nós também estamos envolvidos em N atividades e, às vezes, algum e-mail nos passa, tá? Mas a gente vai verificar o que aconteceu e dar o retorno, certo? Acho que foi a Su Estevam que comentou isso, certo? No mais, gente, cada 15 alunos tem uma tutora, eu acho que elas já fizeram contato individual com vocês, né? Vocês podem encaminhar as dúvidas diretamente para os e-mails delas, tá? O que também facilita a questão de que o retorno seja feito, ok? Priscila e Adriana, mais alguma coisa? Senão, vocês podem fazer o encerramento e lembrando que a gente se encontra semana que vem, quinta-feira, no mesmo horário e na mesma sala. Exato, pessoal, muito obrigada pela participação de todos e todas. Como a prof. Raquel colocou, nós estamos à disposição pelos e-mails e lá no Google Classroom. Então, se tiver a necessidade, se quiserem continuar as trocas, as reflexões, sintam-se à vontade para estarem nos chamando.